mar e fala: o poderoso Deus está chegando. Eles atravessaram o mar. Marcos capítulo 5, verso 1. Foram para a região dos Gerazenos. Eu estou tão feliz com vocês aqui. Eu falei para eles que eu não vou largar eles até a gente chegar do outro lado da área. Eu falei para o Miqueias, Miqueias, até chegar do outro lado da área eu não te largo, Miqueias. Porque Deus falou comigo que trombeta quebra muralha. Deus falou isso para mim. Domingo passado Deus falou: trombeta quebra muralha. E nós vamos derrubar a muralha. Deus vai fazer uma obra de tanta libertação no meio desse povo. Então fica comigo aqui mais um pouco. Não vai embora ainda. Tá muito lindo. Vocês ouviram isso? É alguém livre que falou. Porque alguém preso não tem coragem. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Pensa, está escrito Gerazeno, porque estava em Gadareno, porque são todas cidades ali daquele lugar que se chama Decápolis. São 10 cidades. Quando Jesus desembarcou, lá vinha um homem com um espírito imundo, vinha direto dos sepulcros ao seu encontro. Vou abrir um parêntese aqui só para dizer que é muito engraçado que Jesus não tinha nada para fazer na região de Gadara. É um bate e volta. Jesus chega lá e volta embora. Jesus chega lá, não desce uma multidão, ele não cura um monte de gente, não. Jesus atravessa uma tempestade. Quem lembra de domingo passado? Eu já estou pregando faz tempo, tá, irmão? Não preocupa com o horário, não. Deixa o diabo te prender, não. Fica tranquilo. Jesus atravessa a tempestade, tudo, chega em Gadara, encontra esse homem, liberta esse homem e volta embora. Sabe o que Jesus faz? Jesus atravessa uma tempestade só por causa de uma pessoa. E tem gente aqui que ainda duvida que você é amado de Deus. Eu vim hoje declarar: você é amado de Deus. Deus se importa com você. Deus atravessa uma tempestade por causa de você. Esse homem, verso 3, vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentado os pés, mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Mas daí chegou o poderoso Deus. O poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diz a palavra no verso 5 que noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre sepulcros e colinas. Repita comigo e diga: entre sepulcros e colinas. Vocês estão aí? Repita comigo: entre sepulcros e colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Mas aí já era o demônio gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhes tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Tem muita ação de demônio em volta de muita gente, irmão. Tem muita ação de demônio para te escravizar no vício. Tem muita ação de demônio para te escravizar na pornografia. Tem muita ação de demônio para te escravizar no rancor, no ódio, nas mentiras de Satanás. Tem muita ação de demônio. O demônio olha e diz: somos muitos. Imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão.
E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Eu quero que você leia o verso 15 com toda a tua fé e com todo o entendimento espiritual que Deus vai te dar agora para ler esse versículo. Quando se aproximaram de Jesus, Deus poderoso! Poderoso Deus! É Deus poderoso! Diga assim, ó: assentado, vestido e em perfeito juízo. Você pode profetizar para alguém perto de você: quem te viu e quem te vê. Rodrigo, quem te viu e quem te vê. Antônio, quem te viu e quem te vê. Jefferson, quem te viu e quem te vê. Você pode profetizar: Gustavo, quem te viu e quem te vê. Mateus, quem te viu e quem te vê. Você pode dizer para alguém: quem te viu e quem te vê. Eles olham para aquele homem e ele está assentado, de vestes novas e em perfeito juízo. Diz a palavra de Deus que os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vai para casa, vai para a tua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e quanto teve misericórdia de você. Vai para a tua casa, vai para a tua família, fala como Jesus é bom para você, fala como Jesus teve misericórdia da tua vida, fala como Jesus te resgatou. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Fala: Jesus, hoje é o dia da minha libertação. Fala no teu lugar: hoje é o dia da minha libertação. Hoje é o dia da minha libertação. Fala conosco, Senhor. Essa palavra é tua, essa noite é tua. Cada um que está aqui é teu. Essas milhares de pessoas que estão aqui dentro, aqueles que estão online, onde essa palavra chegar, eu sei, tá, irmão, que tem comichão no teu ouvido agora para impedir. Eu sei que tem ação de demônio para você não ouvir, não ser liberto. Mas nós queremos dar uma ordem espiritual aqui: demônio, bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, há uma guerra no mundo espiritual agora, e eu quero pedir ao Senhor: coloca na minha boca a tua palavra, palavra que cura, que liberta, palavra que restaura, palavra que entra cortando, penetrando onde homem nenhum pode penetrar. Fala a cada coração, meu Pai. O Senhor é poderoso e nós te daremos honra, te daremos glória e todo louvor. E só quem crê e recebe libertação, aplauda o Senhor bem forte no teu lugar. Fala: Deus vai trazer libertação hoje. Aleluia! Depois de encarar uma tempestade, agora Jesus vai encontrar um homem que também está vivendo uma tempestade. Mas a tempestade daquele homem não é externa, a tempestade daquele homem é interna. Diferente da tempestade que Jesus acabava de enfrentar, a tempestade daquele homem era dentro dele. A tempestade daquele homem prendia a vida dele. A tempestade daquele homem
Era como talvez daquela moça aí de tantas milhares de pessoas que gastam uma caixa de Rivotril numa semana. A tempestade daquele homem estava aprisionando a vida dele e estava fazendo assim com ele. Você não vive aonde Deus te chamou para viver, você vai viver no meio dos sepulcros. Porque o versículo 3 de Marcos 5 vai dizer o seguinte: que este homem vivia nos sepulcros. Só que a gente não foi feito para viver no sepulcro, porque sepulcro é lugar de morte. Sepulcro é lugar de fim, sim ou não? Sepulcro é lugar de fim para essa vida material aqui, e é o lugar do começo para a nossa vida eterna, em nome de Jesus, amém? Mas sepulcro é lugar que vai quando acaba a jornada da pessoa aqui na terra. E é curioso observar que esse homem não estava de passagem pelos sepulcros. A palavra de Deus fala que esse homem vivia nos sepulcros. Se você lembrar de João 10:10, você vai lembrar que Jesus disse que para você, ele não tem uma vida normal, ele tem uma vida abundante, uma vida plena. Se você lembrar de João 10:10, você vai lembrar que Jesus falou: olha, eu paguei um preço pela tua vida, eu te escolhi. E eu te escolhi para que você tenha vida plena. Eu te escolhi para que você tenha vida abundante. Então qual é a grande arma do diabo? Ele tira você da vida abundante que Deus tem para você, e ele muda o teu endereço para locais de morte. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo a cada um dos que entraram aqui: você não vai viver nesse lugar de silêncio, nesse lugar de opressão. Você não vai viver com esse espírito de morte que está rondando a tua vida. Você não vai viver olhando para a tua vida e falando: meu Deus, parece que eu estou vivendo entre sepulcro. Porque você é filho do Deus Altíssimo, e a vida que Deus vai te fazer experimentar é a vida abundante, em nome de Jesus. A vida que o poderoso vai te fazer experimentar é a vida de quem anda em paz, de quem tem abundância para viver. Você sabia que fora as muitas pessoas que são assoladas pelo espírito de morte pensam em suicídio? Existem também aqueles que são servos de Deus e temem o suicídio e não pensam em suicídio, porque eles sabem para onde vai, qual é o final se fizerem isso. Mas existem muitos servos de Deus que oram pedindo para Deus a própria morte. Existem muitos servos de Deus que, de tão assolados pelo espírito de morte que estão sendo, fazem oração dizendo: Jesus, melhor é que o Senhor me levasse. Só que hoje Deus te trouxe aqui para dizer que está repreendido isso na tua vida. Deus conta com você para uma obra que Ele vai completar aqui na terra. Deus conta com você para levantar a tua vida e outros conhecerem o amor dEle por causa de você. Irmão, Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Irmão, Ele te trouxe hoje aqui para dizer a você: a tua identidade não vai ser perdida, irmão. Você não vai viver no lugar que o diabo quer que você viva. Você vai viver no lugar que Deus tem preparado para a tua vida. Dá um grito bem alto no teu lugar e fala assim: espírito de morte, lugares de sepulcro, eu te ordeno agora, sai em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Vai sair da tua vida, irmão. Vai sair da tua vida, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim: olha, o poderoso chegou para resolver o que você não conseguia resolver. A palavra de Deus diz que Ele quebrava as correntes.
Ele era forte, sim ou não? Ele era muito forte, sim ou não? Ele quebrava as correntes, mas não conseguia quebrar aquele ciclo na vida dele. Ele era forte, sim ou não? Ele tinha muita força, mas ele não tinha paz. Porque tem um monte de gente que está preso achando que você é forte. Você é forte. Não, eu sou forte, deixa comigo. Só que ele era forte, mas não era livre. Deus não te chamou para ser forte, porque não tem problema ser fraco, porque no dia da tua fraqueza é a força de Deus que vai se aperfeiçoar em você. Mas Deus te chamou para ser livre, em nome de Jesus Cristo. Deus te chamou para te colocar em liberdade. Não é curioso que a gente vive na geração mais livre dessa época e a geração mais perturbada dessa época também? Não é curioso que as pessoas inverteram tanto que é mundo espiritual, que quando a gente diz que não quer algo que aprisiona, eles dizem que nós é que somos presos. Quem aqui já foi num churrasco, por exemplo, que estão tomando Coca-Cola? Levanta a mão para o céu. Se você falar que não quer Coca-Cola, alguém te enche o saco? Agora, quem já foi num churrasco que estão bebendo, virando caneco mesmo? E se você disser que não quer beber, o que eles falam para você? Ah, pastor, agora? Ah, vai dizer que na tua igreja não deixa agora? Você nunca percebeu? Você nunca reparou que isso é uma ação espiritual? Você nunca reparou que isso é quem é preso não suportando te ver livre, meu irmão? Você nunca reparou que isso é quem é aprisionado não suportando te ver vivendo em liberdade, meu irmão? Você nunca reparou para ver o quão espiritual é esse mundo que hoje diz que você pode ser qualquer coisa? Esse mundo que diz que hoje você pode se entregar a qualquer um e a quantos você quiser. Lembra como eram as gerações passadas? E não venha me dizer, ah, você acha que milagre, que pecado não existia? Irmão, desde que o mundo é mundo. Mas a coisa não era pervertida assim. Tinha mulher de respeito. Eu sou jovem e não faz muito tempo que eu fui jovem não. Eu estou quase ainda acabando minha juventude ainda. Estou ainda na casquinha do jovem ainda. Dependendo de onde eu estiver, como eu estiver, passo por jovem ainda, irmão. Só para você saber que não faz muitos anos assim que eu fui jovem, não. Mas eu estou falando de uma época que a grande questão da minha época, quando jovem, quando a coisa começou a ficar muito perdida, a grande dúvida era se podia beijar no primeiro encontro, sim ou não. E era uma coisa muito horrível, uma moça que beijasse no primeiro encontro. Esses dias eu falei com uma pessoa que falou assim para mim, então é que eu tive um filho. Aí eu falei, que lindo. Ele falou, lindo nada, nem conheço aquela. E mandou uma palavra horrível. Eu falei, mas como que não conhece? Teve um filho. Eu pensei, foi inseminação? Ela pegou teu sêmen forçado em algum lugar e... Aí ele falou, não, bispo, a gente estava numa balada e eu nem sabia quem era ela e foi. Você está me entendendo, não dá? E eu falei, como assim? Ele falou, como assim? Um negócio tal, fez e tal. Eu falei, não, mas como assim? Você não conhecia? Não conhecia. Não, nunca vi. Nessa liberdade que eles pregam hoje. Na liberdade de uma moça que pode sair com 10, com 15, com 20, com 50 se ela quiser. Oh, que livre! Mas nunca se vendeu tanto antidepressivo como nos dias de hoje. Nunca houve um índice tão grande de suicídio como nos dias de hoje.
Porque o que o diabo está chamando de liberdade nada mais é do que colocando pessoas em grilhões e em prisões. Mas hoje o Todo-Poderoso está aqui para falar: minha filha, você não vai se entregar, não para quem não é o teu prometido, não para quem não é o que eu vou trazer para a tua vida. Meu filho, esse vício não vai dominar a tua vida, porque eu não te chamei para estar debaixo dessa prisão. Eu te chamei para te colocar em liberdade, em nome de Jesus, irmão. Eu te chamei para te fazer livre. Eu te chamei para você ser livre. Você quer saber qual é o prazer de uma pessoa? O maior prazer que uma pessoa pode ter é falar não para o diabo. Posso profetizar a melhor coisa que eu poderia profetizar na tua vida? Você vai ter o prazer, o prazer. Eu estou falando isso e chega, eu estou quase babando assim, de tão maravilhoso que é. Você vai ter o prazer de falar não pro diabo, em nome de Jesus, irmão. Você vai ter o prazer do diabo te oferecer o banquete dele. Pro diabo olhar para você e falar: vai lá, faz o que você quiser, seja o que você quiser. Você vai ter o prazer que Jesus teve. Sabe qual foi o prazer que Jesus teve? E aí, você é o Filho de Deus. Faz essa pedra transformar em pão. Ah, irmão, se fosse nós nessa liberdade que a gente vive hoje, muitos de nós iam falar: que pão, diabo. Não é só pão não, eu vou transformar em 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Tá pensando que é só pouca coisa? Se fosse nós, irmão, o diabo ia falar: transforma essa pedra em pão. Você ia falar: pedra em pão, diabo. Eu vou transformar numa lasanha. Eu vou transformar numa costela fogo de chão. Eu vou transformar numa picanha com gordurinha assim, ó, que você vai ver. Essa é a liberdade que o diabo está vendendo hoje. Mas o prazer de Jesus foi olhar para o diabo e o diabo dizer: transforma essa pedra em pão. E Jesus dizendo: não, obrigado, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não, obrigado, eu não quero o que você tem para minha vida. Dá um grito no teu lugar e fala: eu não quero o que o diabo tem para minha vida. Eu quero a vida abundante que o meu Deus já planejou para mim. Aleluia! Aleluia! É isso que eu quero viver. Então diz o verso 5 de Marcos 5, que aquele homem vivia noite e dia e andava gritando, Marcos 5:5, noite e dia, gritando, cortando-se com pedras entre sepulcros e colinas. Sepulcro embaixo da terra, sim ou não? Colina, lugar alto. Tem gente que não percebe, mas essa instabilidade emocional que você vive é uma prisão do diabo na tua vida. Tem gente que não percebe. Você ama a Deus, mas você entrou aqui hoje e a tua vida vive entre sepulcros e colinas. Sepulcros e colinas. Ora está bem, ora não está. Ora é fiel a Deus, ora não é. Ora acredita, ora não acredita. Ora tem, ora não tem. Ora está acontecendo, ora não está. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que o quinto milagre, a quinta semana de hoje, é libertação. E essa gangorra emocional vai acabar
acabar na tua vida. O poderoso está chegando, e o poderoso está chegando para dizer: acabou o tempo de viver entre sepulcros e colinas. Acabou o tempo de viver entre sepulcros e colinas. O poderoso Deus está chegando, e o poderoso Deus está chegando para dizer que muita gente, como aquele homem, está andando, gritando. Você conhece alguém? Não levanta a mão. Está perdendo a paciência por qualquer coisa. Não sabe falar direito, só sabe falar na base do grito. Tem gente aqui que não está precisando comprar sapato, está precisando comprar ferradura, porque só sabe dar coice nos outros. Só que você não percebeu que isso é prisão espiritual. É o diabo prendendo a tua vida, é o diabo querendo controlar a tua boca, irmão. Você é servo de Deus. Você é servo de Deus. Deus não te fez para andar gritando, não. Deus não te fez para viver igual bicho, igual animal dentro de casa, não. Tem gente que não sabe mais conversar. Ah, como eu queria que você visse o mundo espiritual pelo menos um pouquinho. Ah, como eu queria que você visse o mundo espiritual pelo menos um pouquinho. É o diabo te prendendo. Ele gritava e se cortava. Parece familiar para você? Parece familiar para você? Vai lá nos nossos cultos de adolescentes e veja quantos adolescentes de 12, 13 anos que estão se cortando. Vai lá. Vai lá no MDC, fica um dia lá, ao invés de ficar reclamando da tua vida, ao invés de ficar falando mal das obras que a gente faz. Vai lá no MDC, fica um dia lá, para você ver quanta gente com marca de corda no pescoço, com marca de corte nos pulsos que chega lá. Vai lá, para você ver o que o diabo está fazendo com as pessoas que estão se ferindo, que estão guardando raiva, que estão guardando rancor, que estão vivendo hoje, estão aqui na igreja adorando a Deus, mas saindo daqui com ódio de pessoas, saindo daqui feridas com pessoas. Você é servo de Deus, irmão. Eu sei que nem todo mundo está me ouvindo. Eu sou pastor há 22 anos, eu não tenho a ilusão que todo mundo vai me ouvir num sermão. Mas eu estou pregando para alguém que Deus está mandando dizer: eu vou te tirar dessa prisão, que você sente dor, te dói por dentro. Tem gente adoecendo por dentro, porque você guarda raiva, porque você guarda rancor, porque você guarda mágoa. Hoje, à tarde, estava deitado, assistindo. Aí eu fui assistir o programa do Celso Portiolli. É o que eu faço de domingo à tarde, que eu gosto. Aí ele estava entrevistando uma mulher. Meu Deus, que vontade de conhecer aquela mulher. Não sei quem viu. Alguém viu aquele jogo da Havan que estava passando? Estou fazendo propaganda da Havan, não, né? Mas ele falou assim para a mulher. Ele falou: e aí? Como é que foi o teu passado, irmão? Ela começou a falar assim: meu pai me batia a ponto de me deixar quase em estado de vida ou morte. O primeiro filho que eu tive para fazer raiva para o meu pai. Eu tive com ela contou isso numa TV aberta em rede nacional. Não foi, irmã? Você assistiu também? Me deu uma vontade de chorar quando ela começou a contar aquilo. Que ela estava ferida por dentro. Ela estava ferida por dentro, tinha uma ferida dentro dela. Era aquele homem pegando
pedra e cortando ele. Tem gente que entrou aqui hoje, você tem uma ferida dentro de você e o diabo está te prendendo nessa ferida, e o diabo está falando para você: essa ferida vai doer, essa ferida vai continuar doendo, mas hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou curar. E hoje não, né? Ele está aí? Vini está aí ou não? Não? Tá bom. Eu fico imaginando Jesus descendo do barco e aquele homem que carregou uma marca na vida dele que ninguém sabe por quê. Só me chama a atenção Jesus dizendo para ele: volta para tua família. Então ele não era qualquer perdido, não. Só me chama a atenção Jesus dizendo para ele: volta para tua casa. Então ele não era qualquer perdido, não. Jesus entrando, e aquele encontro fazendo com que aquele homem voltasse a ser quem ele foi criado para ser. Posso declarar uma palavra nessa noite: Jesus te encontrando e você voltando a ser aquilo que ele te chamou para ser. O poderoso te encontrando e você voltando a ser aquilo que ele te chamou para ser. Quando se aproximaram de Jesus, versículo 15, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Recebe na tua vida: assentado. Jesus te quer assim, assentado. Porque quando ele foi dar pão e peixe que ele multiplicou, a primeira coisa que ele fez foi falar para o povo: manda sentar. Se você tiver liberdade com quem está perto de você, dá um cutucadinho no ombro dela e fala assim: para de agonia, para de agonia, porque Jesus te quer assentado. O poderoso chegou aqui, e o poderoso chegou aqui para dizer: eu vou tirar a agonia da tua vida, eu vou tirar a agonia da tua vida, e eu vou te fazer se assentar em nome de Jesus. O poderoso chegou aqui, e o poderoso está dizendo: bem, aquele homem que andava gritando, que andava de um lado para o outro, de sepulcro para a colina, agora está assentado. Agora está assentado, agora tem paz no seu interior. Hoje Deus está te libertando, e Deus está falando: eu vou colocar paz no teu interior, eu vou colocar paz no teu interior, eu vou colocar paz no teu interior. Hoje Ele está dizendo: ei, eu vou te ver assentado, porque eu vou colocar paz no teu interior. Ele me faz andar em pastos verdejantes, e eu sei que posso todas as coisas nele que me fortalece. Se assenta aí. Olham para ele, ele está assentado e ele está vestido. Eu espero que você entenda que eu não estou falando disso aqui, eu não estou falando de roupa, eu estou falando de vestes novas. Você pode profetizar que Deus vai te vestir de vestes novas em nome de Jesus. Me vestiu com vestes novas, pôs azeite em minha cabeça e me deu uma nova vida. Sabe o que Jesus está dizendo hoje para você? Eu vou te vestir com vestes novas. Eu estou tirando a marca do endemoniado de Gadara.
E eu estou colocando uma veste nova na tua vida, recebe. Eu estou tirando a marca do endemoniado gadareno, e eu estou colocando uma veste nova na tua vida. Eu estou colocando uma veste nova em você. Sabe o que é veste? Veste é dignidade. Sabe o que é veste? Veste é dignidade. Veste é você olhar e falar assim: Deus me cobriu com vestes novas. Deus me colocou vestes novas. Só quem quer vestes novas, levanta a mão para o céu, porque Deus está derramando vestes novas em você. Deus está derramando vestes novas em você. Deus está derramando vestes novas em você. Agora estão olhando para Ele. Ele está sentado. Ele está com uma veste nova. Olha para mim, igreja. E se você deixa fluir a tua cabeça, pensa junto comigo. Eu estou falando de um endemoniado que vivia no sepulcro. Eu estou falando de um endemoniado que vivia se cortando automaticamente. Eu sei, está tudo sujo de sangue. Eu estou falando de um endemoniado que nem corrente ficava presa nele, que dirá roupa. Eu estou falando de um endemoniado que era conhecido em Gadara. Agora eu estou falando dessa mesma pessoa e alguém de fora olhando e falando: tem veste nova, está vestido de veste nova, está vestido de veste nova. Peraí, não deve ser a mesma pessoa, porque está sentado e está vestido de veste nova. Ah, não deve ser a mesma pessoa, está sentado e está vestido de veste nova. Aleluia! Para a tua vida, e tem Deus falando: estou colocando veste nova em você, estou colocando veste nova na tua vida, estou colocando veste nova na tua vida. Aí olham para ele, ele está assentado, ele está vestido e ele está em perfeito juízo. Ele está assentado. Coloca lá verso 15. Ele está assentado, ele está vestido e ele está em perfeito juízo. Jesus tem uma história nova para você. Jesus tem uma história nova para você. Jesus tem libertação aqui essa noite. Jesus tem libertação aqui essa noite. Fecha os teus olhos.